Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Eu sou o Gustavo Fechos, diretor pedagógico da plataforma Redigir, e nós estamos aqui hoje com o Rodrigo Simões, CEO da plataforma Redigir. Este é um episódio especial para a gente poder aqui conversar sobre uma novidade, que é o Concurso Nacional Unificado, ou, como se está dizendo por aí, o Enem dos concursos. Trata-se de uma novidade neste início de 2024, acerca da qual conversaremos hoje aqui com o Rodrigo. Em primeiro lugar, Rodrigo, muito obrigado aqui pela sua presença conosco. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí aos ouvintes do podcast Redigir. Pauta necessária, né? A gente precisa realmente tratar do Concurso Nacional Unificado. Vamos lá. Legal. Rodrigo, primeira coisa, eu acho que valeria a pena a gente compartilhar com os nossos ouvintes esta informação, né? Eventualmente quem ainda não ouviu falar e tal, conta um pouquinho pra gente o que é essa proposta do governo federal que está colocada agora, e daqui a pouquinho a gente vai desenvolver ainda um pouco essa ideia de como a Redigir entra e pega carona nesse Enem dos concursos. Legal, Gustavo. Então, eu acho que não tem necessidade da gente aprofundar demais, né? As informações, elas estão na mídia, as pessoas que estão ouvindo esse podcast certamente já travaram contato. Mas alguns detalhes que são importantes, só para balizar, trata-se de uma iniciativa do governo federal, é um primeiro movimento, isso possivelmente tornar-se-á aí uma prática, possivelmente anual, e basicamente é um concurso que vai unificar as vagas da esfera federal. Tem bastante tempo que não tem concurso aí para muitas das áreas, então sentiu-se essa necessidade e essa oportunidade de se unificar. Então as provas elas acontecerão em maio, em aproximadamente 220 cidades, Brasil afora. E agora em meados de janeiro, o edital ele foi publicado e o edital ele consta, haverá prova de redação para os cargos de nível médio. E é aí que a Redigir se encontra com o Concurso Nacional Unificado. A gente já vem há 10 anos desenvolvendo um trabalho aí voltado para a educação básica, né? Desenvolvimento da habilidade de escrita desde o 4º ano do fundamental até a 3ª série do médio, e ali também o pré-vestibular. Então a gente sentiu aí a necessidade de colocar à disposição da população brasileira a única plataforma adaptativa para a redação do Brasil, agora também para a preparação para aqueles que estão interessados em aproveitar essa oportunidade, que é a de acessar uma carreira pública federal através do Concurso Nacional Unificado. Inclusive, Gustavo, eu queria inverter agora, na verdade, e já colocar para você o seguinte, conta pra gente como é que a gente vai estruturar isso pedagogicamente, né? Porque eu consigo trazer do ponto de vista que é aí a experiência do concurso, enfim, mas é importante a gente entender como é que a Redigir vai conseguir atender a esses candidatos que vão se submeter às provas no início de maio desse ano. Legal, Rodrigo, ótima questão. Antes de chegarmos a ela propriamente, queria só destacar um aspecto que está sendo muito mencionado em relação ao Enem dos concursos, que é a otimização logística, não é? Porque agora os candidatos poderão fazer prova em suas próprias cidades ou em cidades próximas, evitando longas distâncias e assim por diante. Então, acho que tem um lado operacional que favorecerá também as pessoas que se dedicam aos concursos, né? Agora, falando especificamente sobre a carona que a Redigir pega nessa nova proposta, é o seguinte, é uma carona, assim, de fato muito apropriada em vista do fato de que nós lidamos com esta dimensão adaptativa para a redação na nossa plataforma. Então, o que isso significa e como que a gente está já imediatamente pronto para atender a todos aqueles que desejam desenvolver suas habilidades de escrita aqui conosco. Bom, a gente já dispõe de um catálogo de temas de redação bastante expressivo. A gente seguramente tem o maior catálogo de temas do Brasil, com mais de 2.000 propostas de redação. A partir de agora, a gente ampliará ainda mais este acervo com propostas de redação voltadas ao Concurso Nacional Unificado. Por quê? Porque lá o que se tem pela frente é a escrita de uma redação, que tudo indica, né, vai também se tratar de uma dissertação argumentativa nos moldes do Enem
mas não igual, né? Se a gente puder juntos aqui, Rodrigo, observar o edital, a gente tomou cuidado de abri-lo para verificar em que termos as notícias sobre redação foram ali colocadas, né? Então, primeira coisa, a própria relevância da redação já está posta desde o início, né? A redação ela terá caráter eliminatório e classificatório e valerá 100 pontos. Então, o peso desta prova já é de largada bastante importante. E haverá algumas condições aqui que precisam ser observadas, né? Por exemplo, se o candidato tirar nota 0, ele não passa para a próxima etapa. Então, tem questões aqui para a gente ficar de olho e performar adequadamente nessa prova. Bom, quais foram os critérios que o edital elegeu para a correção desse texto e para a distribuição desses 100 pontos? Veja só, vê se você decora todos aí, Rodrigo. Primeiro, adequação ao tema. Segundo, adequação à tipologia textual ou ao tipo de texto solicitado. Daí a questão lá da gente se preparar para o texto dissertativo, que é uma tipologia entre outras. Terceiro aspecto, emprego apropriado de mecanismos de coesão. A gente aqui na plataforma trabalha frequentemente com esse critério de coesão, somado ao de atendimento ao tema e ao do atendimento à tipologia, né? Quarto aspecto a ser corrigido é a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. E por último, pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, que aí estão inclusas questões como adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe, concordância, regência, colocação pronominal, etc, etc. Então, vejam, nós temos 100 pontos distribuídos em 5 critérios que já são muitíssimo conhecidos e trabalhados por nós aqui na plataforma, motivo pelo qual, de modo muito pronto, a gente já pode oferecer um serviço de correção de texto na dimensão da plataforma adaptativa para ensino de escrita, que eu acho que é um diferencial bastante importante que põe quem estuda conosco à frente da sua formação, né? Que a gente, afinal, entregará um conteúdo especializado a cada estudante. Gustavo, conta pra gente uma coisa, a gente vai ter tema de redação especificamente voltado para o Concurso Nacional Unificado? Isso, Rodrigo, a gente vai ter tema de redação especificamente preparado para o Enem dos concursos, mas não só o tema está preparado, né, é uma sugestão de tema, mas principalmente o gênero. Ou seja, a gente vai corrigir essa redação seguindo todas as informações hoje disponíveis para a correção desse texto. Então, esses 5 critérios que eu vim aqui falando com você a respeito deles, serão precisamente esses os critérios que nós na plataforma mobilizaremos para a correção do texto. Então, você que nos escrever, você que enviar uma redação para a plataforma, terá essa devolutiva feita a partir precisamente desses aspectos. Então a gente vai poder observar em cada um o que a gente precisa melhorar, o que a gente está legal, o que ainda falta. E o mais importante, Rodrigo, conteúdo especializado para que o estudante possa se preparar em função de suas dificuldades. Isso que é a dimensão adaptativa aí da plataforma, né? Gustavo, então você está me dizendo aí da plataforma adaptativa, a preocupação que eu tenho é que aqueles que estão nos ouvindo, eles possam compreender qual é o diferencial da plataforma Redigir na preparação deles para o concurso. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre esse conceito da plataforma adaptativa, como é que ela é uma ferramenta capaz de, a partir do treino, orientar o estudante, né? Aquela coisa, não é você vai lá e faz videoaula e depois treina. Na verdade é o contrário, né? Primeiro você se testa com uma redação, daí então a gente vai conseguir gerar um diagnóstico e a partir dele te orientar em trilhas, em caminhos para que você possa estudar a partir das suas reais dificuldades, né? Conta um pouquinho mais detalhadamente para a gente esse diferencial da Redigir na preparação dos candidatos aí para o Enem dos concursos. Isso, Rodrigo, a gente se apresenta frequentemente como uma plataforma de correção de redação, mas é preciso destacar o fato de que a correção da redação é uma etapa de um processo mais amplo. O que isso quer dizer? A gente corrige redação, sem dúvida, mas a partir da correção a gente entrega conteúdo para o estudante estudar e se preparar segundo o que aconteceu naquele texto. Então, exemplo prático, está aqui
no edital que ortografia é um aspecto, que morfologia é um aspecto, concordância também é, regência também é. Então, se o estudante foi lá e errou um caso lá de regência nominal, o corretor vai marcar aquele caso e o estudante acessará tópico de gramática, lista de exercício e videoaula. E aí, em alguns casos, até tem também podcast sobre aquele tópico, né? De modo que, a partir do que o aluno escreveu e das dificuldades ali presentes, o estudante acessará um conteúdo especificamente destinado à sua real dificuldade. A gente lida aqui com a noção de capítulo, né, Rodrigo? A gente fala que para o estudante se preparar, ele não precisa ler o livro inteiro, ele precisa ir atrás daquilo que de fato corresponde à dificuldade dele. Então, o estudante que não errou crase não acessará conteúdo de crase, porque o que ele precisa é resolver vírgula. Na redação dele lá tinha caso de vírgula para ser resolvido, então é esse o conteúdo que ele acessará em seu benefício. Não só para questões gramaticais, que são as mais óbvias aqui da gente exemplificar, mas para as questões que performam, né, que compreendem a totalidade dos critérios de correção. Então, questões coesivas, questões de argumentação e coerência, questões de adequação à tipologia e mesmo de atendimento ao tema proposto, para todos esses critérios, nós oferecemos conteúdo especializado para cada estudante em função de suas reais dificuldades. E legal que é uma metodologia inteligente, né? Ela otimiza, na verdade, a rotina de estudos. Você para pensar que é um concurso que vai acontecer logo ali no mês de maio, né? Tempo é um ativo muito valioso. Portanto, eu vejo com muito bons olhos essa estratégia da plataforma adaptativa para otimizar, realmente fazer o aluno estudar aquilo que ele realmente precisa. Então, olha só, para você que está nos ouvindo aí, né? Olha, eu quero dar o primeiro passo agora, como é que eu faço? Então, você tem dois caminhos. Você pode acessar o site plataformaredigir.com.br, né? www.plataformaredigir.com.br, clicar em tema de redação, e ao clicar em temas de redação você vai selecionar ali em categorias ou gênero, você vai selecionar ali Concurso Nacional Unificado, e aí você vai ter todas as opções dos temas do Concurso Nacional Unificado. Você seleciona aqueles temas dos quais você quer escrever, clica ali em acessar, e aí se você já tiver uma conta, você vai logar imediatamente. Se você não tiver uma conta, você vai ser convidado a criar essa conta. E o passo seguinte vai ser exatamente fazer a aquisição do plano. Nós temos um plano único de R$ 45,90 que te permite fazer até 8 redações mensais. Imagina, você consegue fazer aí bastante redação até maio, né? Então esse é o primeiro caminho. O outro caminho é você digitar direto aí plataformaredigir.com.br/planos, porque aí você já vai direto aí para a página de planos, né? Você já faz a sua, né, aquisição ali do plano, e a partir do seu próximo acesso já começa a selecionar os temas dentro da sua própria área logada e começa a praticar. Tá? Então a gente vai deixar esses links na descrição desse podcast, né, Gustavo? E me ocorreu que acho que falta uma última coisa pra gente, né, antes da gente ir finalizando, desejando boa sorte, boa preparação para quem está nos ouvindo. Eu acho que faltou uma informação que é uma informação relevante. As pessoas, ao adquirirem, acho que elas quererão essa informação. Quanto tempo leva, né, para ter uma redação corrigida pela Redigir, Gustavo? Rodrigo, 5 dias úteis é o nosso prazo máximo, mas comumente a gente entrega textos em metade desse tempo. Isso varia um pouco em função da nossa demanda de correções aqui, mas a gente não excede rigorosamente 5 dias úteis, então é bem rapidinho. Legal, bacana. Então, corre lá, vai no, né, plataforma redigir.com.br/temas, você vai fazer a aquisição de uma ferramenta que te dá metodologia exclusiva, teoria, exercício, videoaula, né, milhares de temas de redação e dezenas de temas de redação voltados especificamente para, né, milhares de temas de modo geral e dezenas de temas voltados para o Concurso Nacional Unificado, e até 8 redações corrigidas por mês, tudo isso por apenas R$ 45,90 mensal. Você assina e cancela quando quiser. Tá bom? Bom, então eu acho que eu vou me despedindo, Gustavo. A gente passou aí o recado que precisava. Queria desejar boa sorte, uma boa preparação para todos os candidatos, né? E que, né, todos possam aí conquistar esse sonho do concurso público, que a gente sabe é um sonho do brasileiro, né? Então é isso. Um abraço para todos e a gente fica aguardando todo mundo aqui na Redigir.
Legal, Rodrigo, mais uma vez agradeço pela sua participação aqui com a gente e agradeço também ao ouvinte que esteve conosco até aqui. Vamos juntos, um abraço e até a próxima.